Olá, Corujinha! Vamos resolver algumas questões sobre o Estatuto dos Servidores de Barra dos Coqueiros, aí em Sergipe. Este é um vídeo demonstrativo do nosso simulado que contém 90 questões com gabarito comentado, todo baseado no estilo da banca do concurso. Meu nome é Wilka Paiva e seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos. Participe também do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo para baixar o PDF desse vídeo, o PDF demonstrativo do nosso simulado. E não se esqueça de deixar o seu precioso like, ele é muito importante para nós e importante para você. Vamos para a nossa primeira questão. Antes de tudo, aqui estão as condições para você adquirir o nosso simulado, com 90 questões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Barra dos Coqueiros. Como você vai fazer isso? Você vai realizar um depósito no valor de R$14, pode ser depósito ou transferência, no valor de R$14 na minha conta corrente do Banco Itaú. Caso você deseje, tenha uma outra opção bancária, entre em contato com a gente pelo zap 21 96756 1113 e lá a gente te dá mais algumas opções. Só não temos conta no Banco Santander. Então, feito o depósito ou a transferência, você vai enviar o comprovante, o seu nome completo e o seu CPF para o nosso e-mail fnconcurso@yahoo.com ou para o nosso zap. Feito isso, quando a gente receber e o pagamento for confirmado na conta, enviaremos o seu simulado por e-mail, tá? No mesmo dia da confirmação do pagamento. Então, não é no mesmo momento que você enviou o comprovante. Será no mesmo dia da comprovação do pagamento na conta. O material é em PDF, 100% digital, ele não pode ser impresso. Você vai recebê-lo através do seu e-mail, você vai fazer o download aí no seu computador ou no seu celular e vai poder acessar esse material quantas vezes e onde e quando você quiser. Tudo certo? Primeira questão. O regime jurídico dos servidores públicos do município de Barra dos Coqueiros, bem como de suas autarquias, fundações e empresas públicas, é o estatutário. O que a banca tá querendo fazer aqui contigo? A banca, no caso, eu, né? Eu formulei as questões, então, o que eu quis fazer aqui? Confundir você. O regime jurídico estatutário, ele não cabe às empresas públicas. Empresa pública é pelo regime CLT, carteira assinada, tá? Agora, o município de Barra dos Coqueiros, a galera aí da prefeitura, das autarquias, das fundações, elas são regulamentadas aí pelo regime jurídico estatutário. Empresas públicas estão fora, né? As empresas públicas não entram nesse mérito aqui. Portanto, a questão está errada, tá? Tá errada. E aí, confirmando o nosso gabarito, o nosso material é assim. Questão, em seguida, gabarito comentado. O gabarito está errado. Lá no artigo 1º diz que o regime jurídico dos servidores públicos do município de Barra dos Coqueiros, bem como de suas autarquias e das fundações públicas, é o estatutário regulamentado por esta lei, regulamentado por esse estatuto aqui. Então, tá aqui, ó, bem marcadinho, autarquias e fundações públicas. Não tem nada falando aqui sobre empresas públicas. Empresas públicas e fundações públicas não cabe o estatutário, tá bom? Questão 2. A exoneração dos servidores do município de Barra dos Coqueiros dar-se-á apenas de ofício. Olha só, sobre a exoneração. A exoneração dos servidores, ela vai ser realizada de qual maneira? Apenas de ofício ou a pedido? Claro que não é apenas de ofício. Esse apenas tornou a alternativa incorreta. Ela vai se dar também por pedido. O servidor
ele pode sim pedir a sua exoneração enquanto ele estiver insatisfeito ou querendo sair, enfim. As razões não importam, ele pode sim pedir a sua exoneração. Portanto, gabarito errado, está lá no artigo 41, dar-se-á a exoneração por meio de pedido e ofício. Tudo certo? Você vai ler todo o artigo 41. Questão 3. O tempo que o servidor esteve em disponibilidade será computado para aposentadoria integral. E aí? Esse tempo que o servidor esteve lá em disponibilidade, ele não estava trabalhando, ocupando cargo nenhum, não estava na ativa, estava em casa, recebendo lá o proporcional, né? E agora esse tempo dele lá, ele será computado para aposentadoria integral? Claro que sim. Lá no artigo 46, para o efeito de aposentadoria, computar-se-á integralmente o tempo em que o servidor esteja em disponibilidade ou aposentado. Ele vai estar sim, porque ele vai estar contribuindo, ele vai estar recebendo, então o tempo vai ser contado normalmente. Questão 4. De acordo com a Lei Complementar número 004/2011, que é o nosso estatuto, a lesão ao erário praticada pelo servidor público de Barra dos Coqueiros é um caso de suspensão. A lesão ao erário é um caso de suspensão? Você vai estudar tudo isso. Você vai estudar os casos de suspensão, os casos de demissão e os casos de advertência. Os casos de demissão são os casos mais graves, o de advertência são aqueles mais brandos, suspensão é aquele que fica no meio termo, né? E aí, o nosso gabarito é errado. Lá no artigo 116, caberá sanção administrativa disciplinar de demissão nos casos de lesão ao erário. O servidor que cometer um ato lesivo ao erário, ele será demitido. Claro que tudo isso vai ser apurado, você vai ter direito à ampla defesa, mas a sanção disciplinar é a demissão. Questão 5. Ser brasileiro nato ou naturalizado, exceto estrangeiro, é requisito para o provimento em cargo público. O nosso assunto aqui é sobre os requisitos para você ingressar no cargo público do município de Barra dos Coqueiros. Você precisa ser brasileiro? Beleza, preciso. Ser nato? Claro. Ou naturalizado também. Agora, exceto estrangeiros, deixou a questão errada. Porque os estrangeiros, eles também podem ocupar cargos públicos, certo? Tem lá as suas condições, mas ele pode sim, ele não é uma exceção. E aí o nosso gabarito vai estar errado. Lá no artigo 7, traz os requisitos, e um deles é o da nossa questão, a ser brasileiro nato ou naturalizado. Quando você estiver lendo algum estatuto e você encontrar lá requisitos para provimento em cargo público, ser brasileiros só, você vai subentender que são brasileiros natos ou naturalizados, tá bom? Ou ser estrangeiro também, com igualdade de direitos nos termos em que dispuser a legislação específica. Para esses estrangeiros vai existir uma legislação específica. Normalmente eles ocupam cargos universitários, de pesquisa, alguma coisa assim do tipo. Mas o que você tem que gravar é que ele tem que ser brasileiro, seja nato ou naturalizado, e também estrangeiro pode ocupar o cargo sem problema. Questão 6. Na ocasião da nomeação, o servidor declarará se exerce ou não outro cargo ou função pública remunerada, inclusive emprego em autarquias, empresas públicas, fundações públicas, associações públicas e sociedades de economia mista. Então, no ato da nomeação, o servidor ele vai declarar, vai levar uma declaração de ocupação de outro cargo público, inclusive em emprego, em autarquia, empresa, fundações públicas. Vai estar errado, porque não é na nomeação, é no ato da posse. Aí ele vai sim ter que declarar se ele já ocupa um cargo em algum lugar, tá? Então, a pegadinha da questão foi ali, na ocasião da nomeação, não é na ocasião da posse, porque na nomeação você só recebe a nomeação. Você vai receber aquele telegrama que todo mundo deve sonhar com ele, né? Tá esperando ansiosamente. Então você vai receber aquele telegrama com o dia, tudo certinho, a hora, a data e tal.
com o que você precisa comparecer, a documentação, enfim. Para daí eles vão marcar a data da tua posse e lá você vai levar essa declaração de exercício em outro cargo. Lembre-se, não é na nomeação, e sim na posse. Lá no artigo 15 você vai encontrar isso tudo perfeitamente. Finalizamos o nosso vídeo com a nossa mensagem. Mantenha o foco no objetivo. Centralize a força para lutar e utilize a fé para vencer. Nunca desvie o seu foco. Tudo certo? Então insista, persista e não desista. Até a próxima. Fui!